Vou conversar com o sócio da PwC Brasil, Fábio Pereira, para a gente falar da pesquisa anual global de CEOs com foco no agronegócio. Bom dia, Fábio. Olá, bom dia, Otávio. Bom dia a todos os telespectadores do Terra Viva. Bom, vamos explicar então. Essa pesquisa ela é feita com os CEOs que trabalham seja em fazendas, sejam em agroindústrias, enfim, ligados ao agronegócio, é isso? Isso, Otávio. Essa pesquisa é uma pesquisa global feita pela PwC já há 25 anos. Envolve CEOs. CEOs são os presidentes, né, das organizações, estão em empresas de diversos setores da economia, incluindo o agronegócio. No agronegócio, é o conceito antes da porteira, então, em empresas de indústrias de insumos. Dentro da porteira, então, temos, né, grandes empresas, né, produtoras, e também depois da porteira, né, processamento. Então, todo esse contexto do agronegócio responderam a essa pesquisa. Visando o quê? Quer dizer, qual é o foco de vocês dessa pesquisa? É sentir se eles estão otimistas ou não otimistas, se eles analisam o passado como melhor que o presente, o futuro duvidoso, enfim, como é que vocês montam o questionário de vocês para depois fazer a tabulação de dados? Isso é uma pesquisa ampla que ela busca olhar a perspectiva, né? Como é que os CEOs globais, né, desses diversos setores estão olhando. Então, são perspectivas que envolvem ali otimismo em relação à economia, foco de investimentos. Esse ano, um foco grande também nas questões que envolvem o tema de ESG, né, meio ambiente, questões sociais e governança. Então, um panorama geral, um olhar, né, desses executivos em relação à perspectiva dos negócios. Eu acabei de ouvir no rádio há pouco, quando vinha para cá, de um resultado que caiu o otimismo dos empresários na indústria, na área urbana, né? Não dá para saber como é que está o do agronegócio nesse momento que vocês estão fazendo o levantamento da pesquisa, mas nos últimos dois censos aí, 2 anos de pesquisa que vocês fizeram, o que indicava? Sempre um otimismo, uma cautela? Como é que estava? Isso, esse é um ponto importante, Otávio, porque contextualizando, essa pesquisa foi feita em novembro de 2021, então um cenário diferente do cenário que nós estamos, né, atualmente. Então, naquele período, tinha-se um otimismo, né, foi respondido um otimismo grande, né, em termos de retomada da economia global, então 77% responderam de forma geral, e o agronegócio da mesma forma também. Então, em termos dos últimos anos, é um pouquinho mais conservador, né, em relação a toda essa questão do Covid, do cenário global, mas com certo otimismo. Então, talvez hoje, né, essa pesquisa pudesse ser um pouco diferente, esse foco em relação das questões geopolíticas, né, talvez um cenário diferente, mas ainda tinha uma boa perspectiva. É porque nós estamos se fosse feito hoje, talvez a gente tivesse alguns dados tabulados aí com resultados diferentes, né, em percentuais, porque a conjuntura mudou muito, né? Inclusive, esse fato mais recente, aí, esse um mês da guerra da Rússia com a Ucrânia, agravou ainda mais uma série de problemas que já existiam em função de distribuição de fertilizantes, de alimentos, de petróleo, combustíveis, etc. e tal. Agora, o Brasil é uma grande potência no agronegócio, né? Tem empresas nacionais e multinacionais, todas elas têm seus CEOs, as agroindústrias, mas também fazendas de grande porte, de criação e etc. e tal, que englobam tudo. E existem outras potências também no agronegócio mundial. Podemos citar Estados Unidos, Argentina, alguns países da Europa. Há muita diferença entre o humor dos CEOs aqui e o humor dos CEOs de outras áreas do planeta? Bom ponto, Otávio. Tem sim algumas diferenças. Esse é o interessante da pesquisa. Ela é feita globalmente, né? E no Brasil nós fazemos esse recorte do agronegócio, ele é só feito no Brasil, a gente não faz esse recorte global, mas a gente observa sim diferenças quando separa os respondentes do agronegócio comparado com o Brasil como um todo e comparado globalmente. Alguns setores, né, algumas respostas são similares, né, como essa do otimismo na época, mas outras respostas, dependendo do negócio, têm sim diferenças. Essa pesquisa que vocês terminaram no final do ano passado, vocês já tabularam isso? Tem resultados já disso? Sim, Você temos podia dar resultados alguns números para a gente, que você considera relevante. Depois, no final, a gente deixa um endereço para quem quiser ter acesso e ter mais informações. O que você notou de diferente do ano passado, de 2020 para 2021?
Olha, um ponto importante do foco desse ano, né, quando se pergunta em termos de ameaças, né, para os negócios, né, então a interpretação é que isso não modifica tanto, né, quando a gente olha uma perspectiva mais longa. Mas instabilidade macroeconômica, por exemplo, é um ponto importante para todos os setores. É o primeiro ponto, tanto para líderes Brasil como um todo, quanto o agronegócio, como um ponto de preocupação e de ameaça para 67%, 69% no Brasil e 50% para o agronegócio. Tá. 57. Agora, o ponto interessante que é a diferença que a gente comenta é que no agronegócio o segundo ponto mais relevante de ameaça é a mudança climática, comparado com os demais. Então, ou seja, o setor tem consciência e entende, né, o que a gente acabou de ver também, as questões de chuvas, né, seca. Então, a agricultura precisa de um clima equilibrado. Então, quando a gente observa, em termos de ameaça, o agronegócio é diferencial em relação a isso. Então, essa preocupação, mesmo nas questões atuais, elas não mudam, né? Então, são questões que continuam e perduram aí nesse cenário. Você sabe que você tocou num ponto interessante, né? Essa preocupação mundial com a questão das mudanças climáticas, que tem interferido em tudo. Eu estava vendo outro dia um estudo até na questão da produção de uvas de castas nobres para vinhos na Europa. Então, isso vem mexendo muito com as coisas. E, curiosamente, nessa semana, hoje é sexta, estou falando com você, mas eu falei com 2 presidentes de entidades, uma ligada a leite, no Rio Grande do Sul, e outra nacional ligada a feijão, pulses e grãos. E todos eles falaram exatamente sobre esse tema, a questão de não ficar mais mitigando fatores climáticos, achando que a gangorra do sobe e desce, do chove e não chove, a sazonalidade, como a gente sempre jogava no agronegócio, ela faz parte do jogo, porque não faz mais parte do jogo. Esse período agora que nós tivemos aí de longa seca está afetando gravemente a produção de alimentos. Os preços estão lá em cima por uma série de fatores, inclusive por esse fator, e isso é uma questão mundial. Então, já há uma preocupação entre entidades e cientistas hoje, no sentido de que a questão da seca seja tratada como um problema sério a seguir dentro de uma rotina programada para não perder muito, né? Esse é um grande ponto, e chegou-se à conclusão de que realmente o problema é sério. Sem dúvida, Otávio. A gente, né, observa isso tem acontecido, né, são dados aí que observam histórico, climáticos, e o agronegócio tem essa consciência, então por isso essa diferença. E um ponto interessante nessa consistência é que os líderes que responderam, né, que isso é uma ameaça, que isso não muda, não mudou ao longo desses últimos meses, né, é uma questão de muito mais longo prazo, mas quando perguntados se eles estão fazendo alguma ação, principalmente na questão de carbono, né, o carbono neutro e o net zero, isso é bem relevante. O agronegócio ele se destaca, né? Então, quando a gente separa o agronegócio, qual o percentual de empresas que tem compromissos de net zero, né, o carbono neutro? A gente observa uma resposta de 37% das empresas já adotaram compromissos, comparado com 27% no restante do Brasil e somente 22% no global. Ou seja, a gente vê o agronegócio à frente disso, né? Ele está à frente desse processo, ele entende a mudança climática, né? A resposta diz isso, e ele também faz ação na questão de mitigação de descarbonização, né? Da questão do carbono nos negócios. Interessante e relevante esse dado que você deu, porque mostra exatamente a preocupação do setor, né? Que tem a responsabilidade de produzir alimentos para o mundo, todos nós, qualquer ser vivo precisa de um determinado tipo de alimento, mas tem também a necessidade de preservar o seu negócio, né? De não deixar o seu negócio morrer. Então, se você tem fatores novos, é importante você ser proativo, tomar atitudes antecipadamente, não esperando para correr atrás do prejuízo depois, que ninguém corre atrás do prejuízo. Eu não sei quem é que inventou essa frase aí. Exatamente, as ações, né? O que vamos fazer, né? Os fatos estão aí, né? Ok, Fábio, para quem quiser saber mais dados da pesquisa, está à disposição aí pela internet, como é que é? Sim, a pesquisa está publicada, então a gente, né, convida todos no site da PwC, www.pwc.com.br. Lá tem o resultado da pesquisa completa para outros setores e também para o agronegócio, com todos os destaques, bastante detalhado também. Ok, um forte abraço para você, até a próxima.